Segundo o Instituto Nacional do Câncer, em cerca de 85% dos casos diagnosticados, o câncer de pulmão está associado ao consumo de derivados de tabaco, do fumo. Agosto é o mês de prevenção e conscientização à doença, que geralmente é descoberta em estágio avançado. Não deixe. Desculpa. Experimente. Não deixe acontecer. Não deixe conhecer o câncer. 40 anos. Esse foi o tempo em que José fumou. Às vezes mais de uma carteira por dia. Hoje, com 60, ele se emociona quando conta que o vício quase o levou. Foi em outubro do ano passado quando a conta do cigarro veio, parecendo ser algo repentino. Eu amanheci o cara normal, sem dor, sem nada. E fui até fazer um serviço na minha chácara, lá buscar uma madeira. E do carregar a madeira lá, ajudando o pessoal, comecei a sentir dor no peito, no lado esquerdo. Mas uma dor que dava para suportar, mas em questão assim de uma hora, duas, perto do meio-dia, começou a doer. Dor nesse lado e nas costas. Aí eu não dei muita bola, fui para casa, deitei, descansei. Quando eu acordei, eu não tinha mais condição de ficar em pé. A dor era insuportável, eu consegui ligar para o meu filho, que prontamente veio lá, me pegou e me levou direto para a Uniclínica. No hospital, passou por vários exames, até que na tomografia descobriu que um dos pulmões estava comprometido. Nós conseguimos agilizar o processo, que é tudo demorado, tem dia certo para fazer esses exames, mas eu consegui que ele fosse antecipado e nós conseguimos ter o resultado rápido dele. Esse exame que foi mostrar a quantidade de câncer que eu tinha. Eu fiquei sabendo isso uns meses depois, né, que a minha família ocultou disso para mim, até para minha recuperação talvez, né? Mas eu tinha o câncer, tinha se alastrado por tudo. Após 10 dias internado, ele recebeu alta, desenganado pela medicina. Mandaram chamar meus filhos menor, que tenho 2 filhos menor, para que se despedisse de mim e não tinha volta. E fui para casa, e em casa já fui para oxigênio e medicamento, antibiótico, morfina. Acamado contou com o apoio do filho e da nora para encontrar um oncologista. Eu nem fui na consulta, para você ter uma ideia. O meu filho foi lá com a esposa dele, consultaram e na sequência o doutor já marcou, dias depois, a minha quimioterapia e a imunoterapia. Eu cheguei de cadeira de roda lá, não suportando mais dor nenhuma, não tinha mais força para nada, sem fôlego, sem nada. Das 2 às 7 da noite fiquei fazendo aplicação. No dia seguinte eu já amanheci praticamente sem dor. Doutor André Moreno é o médico que acompanha seu José. O oncologista explica que entre todos os fatores de risco para o surgimento do câncer de pulmão, o tabagismo está no topo da lista. O tabagismo encabeça aí a lista, né, dos principais fatores de risco para o câncer de pulmão e também outros tipos de câncer, né? Mas não podemos esquecer também de outros fatores de risco para o câncer de pulmão, né? Nós temos aí a poluição, né, que está bastante em voga atualmente no Brasil e no mundo, bem como alguns históricos familiares que estão estritamente relacionados com algumas mutações genéticas também. Conforme o especialista, um índice que preocupa a sociedade médica é que uma vez o consumo do cigarro era algo que predominava entre os homens e hoje as mulheres estão quase empatando essa conta. Infelizmente, ela vai começar a pagar um preço por causa desse hábito, né, hábito tabágico. Então, sim, a gente está vendo hoje quase que um cruzar de linhas, né, em relação à incidência de câncer de pulmão, em que o homem está reduzindo pelo fato do homem já ter reduzido também o índice de esse vício, né, esse hábito, e as mulheres começando a aumentar. Além de parar de fumar, o que é um fator de sobrevida, especialistas afirmam que quem fumou por muito tempo e tem principalmente acima de 50 anos, precisa fazer o chamado exame de rastreio, mesmo que essa pessoa não tenha apresentado nenhum problema de pulmão durante esse tempo. A principal abordagem é
parar de fumar, né? Mas aqueles pacientes que tiveram uma alta carga tabágica no passado ou que continuam fumando, a gente tem bem estabelecido alguns critérios para fazer rastreamento. O que seria o rastreamento? São exames de imagem em que a gente tenta detectar a doença em forma precoce e inicial e assim aumentar ainda mais as chances de cura nesses casos. Além do fumante ter mais risco de desenvolver um câncer, o médico afirma que existem outros fatores que podem fazer com que não fumantes também tenham a doença. Ou seja, exames de rotina são indicados para todos os tipos de público. Poluição, né, ou exposição a algum agente químico. O paciente nunca teve exposição a nenhum desses fatores de risco, mas tem uma história familiar muito grande. Então, nesses casos, é importante a gente conversar com o paciente, conversar com a família, identificar essa história e aí, em cima disso, buscar também os exames de rastreio. Eu teria tanta coisa para falar sobre cigarro, que a gente sempre quando tá fumando, que não tem nada, aí eu paro. Eu deixo de parar a hora que eu quiser. Eu sou macho, eu paro. Só que você nunca para. Só que quando surge, meu amigo, aí você vê, por que eu não parei de fumar? Por que eu continuei fumando? Penso que um depoimento desse é forte, soberano e não precisa comentar, né? Nós sabemos o que faz bem para a nossa saúde e o que faz mal. Só que parece que o que faz mal é melhor do que cuidar. É incrível. E nós fazemos tudo ao contrário. E daí, quando estamos com a vida comprometida, o risco de morte iminente, aí a gente lamenta. Não é melhor prevenir antes? Eu creio que é melhor prevenir antes. E por que assim não fazemos? É ou não é verdade? Em todas as questões que envolvem a saúde.